had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltamos ainda hoje, terça-feira, quase na hora da rodada de terça-feira, mas para falar do Oeste, para a gente fazer um resumo dos primeiros jogos do Oeste, já que tivemos feriado, e como eu já adiantei no episódio do Leste, uma com gastrite quase morrendo sem fazer tratamento direito, né, dona Agatha? A outra com uma peste que não sabe direito que é, providenciada por uma amiga que passou gripe para todo mundo, mas a gente está aqui vivas, sobrevivendo, sãs e salvas, para fazer um resumão do Oeste antes que comece esse terceiro, sábado, domingo, segundo, quarto dia de playoffs da NBA. Hoje nós temos 3 jogos. Já já a gente passa a agenda da terça-feira, mas vamos começar a falar desse Oeste, vamos começar a falar do time que eu quero que esteja na final, e a Agatha, obviamente, também, o OKC, que humilhou o Memphis Grizzlies no domingo, abriu, né, o dia no domingo, humilhando, domingo de Páscoa, né, deu logo um chocolate no Memphis Grizzlies, 131-80. Se não me falha a memória, Agatha, antes de eu falar um pouquinho rapidinho do Memphis, para você poder declarar todo o seu amor ao seu OKC, se não me falha a memória, foi o terceiro ou quarto jogo com maior vantagem na história da NBA nos playoffs. Me corrija. Foi o quarto. Quarto, viu? Minha memória é mais ou menos. Terceiro ou quarto? Quarta maior vantagem da história dos playoffs da NBA, 51 pontos de frente para o OKC, mas a Agatha já vai falar do OKC. Falando de Memphis Grizzlies, né? Foi um jogo, assim, absurdamente ruim. O time que a gente sabe que passou por vários problemas, né? Já na off-season, questões comportamentais, a gente já falou aqui, inclusive, alguns 2 ou 3 episódios para trás sobre isso, sobre as questões comportamentais, demissão de técnico, e a gente não conseguia enxergar um Grizzlies como um time nesse jogo contra o OKC. Para a gente ter uma ideia, só 2 jogadores fizeram mais de 10 pontos. Ja Morant com apenas 17, quando a gente está falando de Ja Morant, cabe esse apenas, e também o Billy terceiro, também com 17 vindo do banco. Aí, entre os titulares, o Desmond Bane com 9, foi o segundo aí maior pontuador, entre os titulares não, entre todos eles, né, além dos 2 com 17, ele com 9, e é isso, acabou, fim de papo, é só isso mesmo, porque o resto ficou ali na casa dos 5, 8, 6, e aí a gente tem essa soma de apenas 80 pontos contra 131 do OKC. Nada funcionou para o Grizzlies, muito por conta da atuação do OKC, que foi, assim, no 220 por hora do começo ao fim, sem tirar o pé. O Ja Morant garantiu que... não foram exatamente essas palavras dele, mas ele disse que o time não vai jogar, não vai mais jogar tão mal como jogou esse primeiro jogo, foi a promessa aí dele, mas essa vitória aí do OKC carimbou a 10ª vitória consecutiva do Thunder sobre o Grizzlies, e metade dessas vitórias foram por mais de 10 pontos e essa por 50. Nada deu certo para o Grizzlies, Agatha. Defesa não conseguiu criar problemas para o OKC. O ataque parecia completamente desconectado, né? O Ja Morant tentava fazer uma coisa ou outra, mas não conseguia, assim como o Marvin Bagley também não conseguia, óbvio, né? Fez ali os seus 17 pontos, parecia dar uma energia a mais, mas o time parecia completamente absorto, assim, né? Não parecia que estava jogando um jogo de playoffs, quando do outro lado a gente tinha um OKC completamente disposto a mostrar por que fez a melhor campanha e por que é um candidato seríssimo ao título nesse Oeste e a estar na NBA Finals. Agora, vá lá, querida. Fala todas as qualidades desse teu time no jogo 1. Como se não bastasse tudo que eu falei ao longo da temporada regular, parece que Oklahoma vai dar mais motivos, né? Uma entrada de gala, uma primeira partida que faz jus
a uma temporada brilhante, a um time muito coeso e a uma franquia que teve muita responsabilidade em criar esse rebuild, em trazer os jogadores, em ter paciência para mexer somente as peças necessárias, né? Então, em comparação com o último playoff, em que o Hartenstein estava no Knicks destruindo naquele momento, e a gente estava sofrendo muito, não na primeira fase, mas depois, com o garrafão, com os pivôs dos outros times, e especialmente com o rebote. Hoje, o Thunder é um time que não tem pontos fracos. O time que venceu o Thunder é o time que vai conseguir fazer os melhores ajustes dentro dessas diversas forças que o Thunder tem e oferece durante o jogo, né? Não é como se essas forças aparecessem de forma separada. E a cada momento que você vê uma jogada, uma bola, tem 5 coisas diferentes muito especiais acontecendo, né? E, enfim, 51 pontos de diferença na Páscoa, né? 2h da tarde, estava lá na minha avó, com o meu primo, diga-se de passagem, que estava vestido de Boston Celtics, esperando a hora Um dele beijo, acertar. Ian! Um beijo, Ian! Vamos comemorar mais um título esse ano. E foi feliz também, mas insanidade, né? Velocidade máxima desde o primeiro momento. E assim, o ataque foi muito bom, mas a defesa, ela sintetiza o que a gente fez a temporada inteira e o que muita gente não viu, né? Limitamos aí o Memphis a 35% nos arremessos de quadra, foram só 6 bolas de 34 tentativas no perímetro, foram 24 turnovers forçados que geraram 24 pontos, diga-se de passagem. Todos os jogadores dessa segunda rotação, o Dort, segunda rotação eu digo, não dos principais, né, na verdade, mas você pega o Dort, você pega o Cason Wallace, você pega a Isaiah Joe, todos os jogadores fazem um esforço absurdo na defesa, e não é só vontade de defender, né? Mas é um posicionamento bastante diferenciado. Eles conseguem ajudar nas dobras e voltar para defender seu próprio marcador. O Cason Wallace deu um show dos dois lados da quadra. Ele é muito jovem, ele é um mini Dort, com potencial de ser inclusive melhor, né? O Dort, por exemplo, colocou o Ja Morant no bolso, os 17 pontos estão creditados à defesa de Lu Dort no Ja Morant. JJJ, muito se falou em Defensive Player of the Year, né? E um segundo maior jogador desse elenco, absolutamente desaparecido. E o Zach Edey chega a dar dó, né, Drica? Né? Foi bastante atacado enquanto esteve em quadra. Era uma opção e o time do Grizzlies precisou encontrar algumas saídas para isso acontecer. 2 pontos positivos para o Grizzlies antes da gente entrar nos outros fatores do Oklahoma. Primeiro é que o Shai não foi bem. Se é um mérito da defesa do Grizzlies ou se é uma partida ruim do Shai, uma partida nervosa. Eu voto na segunda opção. A gente não tem como ter tanta certeza para uma amostragem pequena. Hoje a gente vai conseguir entender melhor. Mas foram só 15 pontos, apenas 4 arremessos acertados. E assim, quando seu time faz 130 pontos sem o provável MVP precisar jogar demais... Isso que é assustador. Isso que é mais assustador, eu acho, né, Agatha? No OKC, todo mundo tava falando disso, porque o Shai não foi bem. Realmente ele não foi bem. Pontuou estatisticamente, não foi bem. O desenvolvimento dele durante a partida também não foi bom. Mesmo assim, o OKC meteu 51 pontos. Então imagina quando ele estiver num dia de MVP, como é o habitual dele. Aí fudeu de vez pro Memphis. Pois é, esse é um ponto positivo. Eu acho que o Grizzlies pode tentar entender mais o que eles fizeram, que resultou nessa baixa pontuação do Shai, e continuar fazendo. O problema é que todas as outras armas ainda são muito boas. A gente viu várias equipes, especialmente no play-in, tentando neutralizar as estrelas e deixando o resto do time jogar, ou vice-versa. Aqui não tem opção. Se você fizer uma escolha, a outra escolha vai te massacrar. E foi um pouco do que aconteceu. Mas um outro ponto positivo foi o Marvin Bagley, né? Mais conhecido como o jogador draftado antes de Luka Doncic. Ele jogou 16 minutos, mas ele fez 17 pontos. Acabou entrando na rotação porque o Zach Edey, de fato, não podia ficar dentro de quadra.
mas apareceu bem no ataque e deve ganhar um pouco mais de espaço, especialmente porque o Brandon Clark não tá no time, né? Podemos ver mais dele ainda hoje, né? Joguei já, daqui meia horinha. Mas é um Grizzlies que apareceu absolutamente desconectado, sem energia. O Jamoran olhava para a quadra e com um olhar vazio. Foram 27-5 nos pontos de contra-ataque, massacre em absolutamente todas as áreas, né? Memphis também foi muito mal da bola de 3, que é um outro fator que é importante. Desmond Bane arremessa bastante. É algo que você espera que melhore. Por quê? A gente tá falando de um jogo de playoffs e ajuste, um time que tem uma certa experiência e deve se apresentar melhor hoje. Se vai ser suficiente para vencer, essa é uma outra história. Porque assim, dentro desse balaio, num jogo bem apagado do Shai, a gente teve Jalen Williams com 20 pontos e 6 assistências, e por enquanto é enterrada aí dos playoffs, né, essa competição bem antecipada, né? O Aaron Wiggins foi o de cestinha da partida. Quantas pessoas que não torcem para o Oklahoma assistiram Aaron Wiggins jogar? E a gente brinca que ele salva o basquete, né? Que ele salvou o basquete. E de fato, ele é um baita jogador que sai do banco, ninguém ouviu falar e consegue contribuir com esses 20 pontos. Chet tem entrado no ritmo cada vez mais. A gente sabia que esse matchup do Grizzlies era um bom matchup pra gente, em todos os aspectos. De fato, foi muito melhor ter caído com o Grizzlies do que ter caído com o Golden State Warriors, por exemplo. Mas O o Chet... Rockets que eu diga. Pois é. Mas o Chet, 19 pontos, 10 rebotes. E assim, foi de tudo. Transição, pick and roll, bola de 3. O que podia, o Oklahoma acertou. Terminou a partida com 50% de field goal. E o dobro de assistências, né? Um time que passa muita bola também, muito altruísta. Assim, não tem nem porque eu me debruçar demais nesse jogo, Drica. Foi uma dominância completa e absoluta do começo ao fim, sem espaço para respirar, sem piedade, assim, um massacre de verdade, assim. Isso é o mais próximo que a gente chega de um massacre nos playoffs. E baita estreia. É um time muito jovem, como você falou, que chega muito bem e quer provar que, apesar da idade, apesar da falta de experiência, tem condição de vencer. E eu acho que essa é uma boa forma de começar essa história. Começou muito bem, obrigada. Abriu 1-0 nessa série, teremos o jogo 2 já. Amanhã a gente volta para falar desse jogo 2. E eu acho que esse primeiro jogo, claro que, né, 51 pontos em jogo de playoffs, ele chama muita atenção, mas o OKC vem na mesma pegada, né? Até agora não sentiu que está nos playoffs, e é isso que a gente falou lá atrás, né? Que poderia ser um problema para o OKC, como para o Rockets, como para o Cavs, que são times jovens e que ainda não experimentaram demais os playoffs, né? Que isso poderia ser problema. Aparentemente, pelo menos nessa primeira série, não nos parece que o OKC vai sentir também, porque não está sendo colocado tanto à prova. Vamos ver nesse jogo 2. Agatha, aí nós temos a outra série, né? Clippers e Denver Nuggets. Essa série está 1-1. O Denver vence o jogo 1 precisando reverter uma situação desfavorável, né? O Clippers chegou a abrir 15 pontos de vantagem, mas perdeu por 112-110. E aí, no segundo jogo, Kawhi Leonard brilhou, parou, inclusive, Jokic em certos momentos. E aí, é aquele Kawhi Leonard que a gente anseia por ver, né? A temporada inteira. E a gente vê de vez em quando, assim, né? Porque nos últimos tempos ele tem se lesionado bastante, enfim. E o Kawhi Leonard nos playoffs, a gente sabe como ele é muito, muito, muito bom e pode ser extremamente decisivo, como foi no jogo 2 para empatar essa série. A gente tem alguns fatores, né? No primeiro jogo, o Kawhi passou despercebido, mas o Clippers chegou a abrir essa vantagem com o James Harden muito bem, obrigada, e depois o Denver Nuggets indo buscar essa vantagem, indo buscar, aliás, essa desvantagem. A gente teve um Jokic sendo Jokic, Michael Porter Jr., que, assim, começa bem, depois não é mais tão bem, não vai mais tão bem, oscila muito no jogo, né? E aí a gente tem Zubac, que também é um cara que você fala muito dele, né? Sobre a importância dele, sobre o impacto que ele pode ter e que ele teve
no primeiro jogo, foram 21 pontos e 13 rebotes para ele. Muito por conta dele, o Clippers chegou a abrir a vantagem que depois o Denver tirou. E no segundo jogo a gente tem um Kawhi Leonard, enfim, absolutamente incrível. E tivemos também, Agatha Massumi, eu sei que você vai falar sobre o Russell Westbrook, né, vindo do banco pro Nuggets para ajudar aí com 15 pontos no primeiro jogo, por exemplo, que foi quando o Nuggets virou aí essa desvantagem para sair em vantagem na série e acabou perdendo esse jogo 2. Para você, Agatha, eu vejo essa série muito equilibrada e a gente já falou isso quando ficou definido, né, o confronto entre Nuggets e Clippers, porque o Clippers vinha numa pegada muito boa. O Nuggets teve problemas ao longo da temporada regular, mas tem Nikola Jokic, né? Para além de outros jogadores, como é o caso do Jamal Murray, que parece estar jogando no sacrifício. Para você, qual vai ser a chave para desequilibrar essa série que a gente vê tão equilibrada como poucas, eu diria, né? Porque a gente falou lá no leste de Celtics e Orlando, não é uma série equilibrada. A gente tem Knicks e Detroit muito equilibrado, Cavs não é uma série equilibrada, Pacers, vamos ver o que o Bucks vai aprontar hoje, aí a gente define se vai ser equilibrado ou não, né, com a volta do Damian Lillard. O KC a gente acabou de falar, foi um massacre, e essa série no Oeste ela é bem equilibrada. O que você acha que pode ser, além de Jokic de um lado e Kawhi Leonard de outro, quais são as peças talvez não tão prováveis que podem determinar a classificação de um time ou de outro, pelo que a gente já viu desses 2 primeiros jogos, Agatha? Drica, existe uma questão nessa série clara. A chave dessa brincadeira toda é o pace. O time do Denver Nuggets é um time muito mais veloz desde a chegada do Westbrook, porque ele costuma passar a bola do meio da quadra, né, na transição, muito rápido. E aí a jogada é armada com uma certa velocidade. O Denver se dá muito bem com essas bolas, primeiro porque o Westbrook é um passador de elite, segundo porque o Jokic é um passador de elite, né? Então você tem 2 passadores muito bons e jogadores de complemento que fazem um serviço muito sincero. A gente reclamou bastante desse Denver Nuggets durante a temporada. A gente falou sobre ser um time que trocou peças importantes, um time que tem poucos artifícios de fato, né? Se você compara com o Denver Nuggets, que foi campeão. Mas todo mundo que tá ali e jogando minutos consideráveis tem aparecido nessa série. O Denver Nuggets mostrou que ainda é aquele Denver Nuggets com o mesmo gás do campeão. É um time que assusta, que se impõe, que vence essa primeira partida. De novo, é muito importante isso, não pelo Jokic, pelo Russell Westbrook. Inclusive, eu fiquei muito feliz, óbvio, com a passada de carro do meu time no Grizzlies, mas ver o Westbrook sendo responsável por essa vitória, e de inúmeras maneiras, né? A intensidade com que ele coloca no ataque, que eu já mencionei, a intensidade com que ele coloca na defesa, pulando na frente para cortar passe o tempo inteiro, se jogando nas bolas, indo atrás dos rebotes. Muita gente até hoje falando que aquele MVP dele era muito caçado, né? Que ele ia atrás dos rebotes e o time deixava ele pegar e das assistências. Mas assim, assistir o Russell Westbrook jogando essas 2 partidas diz muito de como ele conseguiu essa façanha de 4 temporadas com média de triple-double, né? A galera tem falado bastante desse triple-double do Jokic. Não esqueçam, apesar da chama estar bem menos forte do que era antes, já falei sobre isso, a lesão tem influenciado muito na forma como ele joga, na explosão que ele tem para atacar a cesta, para fazer passe, para defender. Ainda é um jogador MVP com média de triplo-duplo por 4 temporadas. E assim, o arremesso não é um dos mais confiáveis, né? A gente sabe disso. Algumas decisões não são, mas no geral, Russell Westbrook tem conseguido contribuir melhor do que em qualquer outro time, com exceção, óbvio, do Oklahoma e do Houston Rockets, que foi a passagem logo em seguida, né? As passagens por Clippers e Lakers, Wizards também foi bom, mas Clippers e Lakers especialmente não foram tão legais, e ele entra num time que consegue dar ele o papel principal dele, que é esse de armação, é de acelerar o jogo.
E eu falo que esse é o ponto-chave da série, porque o Clippers é o oposto. O Clippers é um time de pace lento, de troca de bola, passa pro pivô, o pivô devolve para fora, o Kawhi cria espaçamento sozinho através disso, o Harden faz essas bolas no perímetro. É um time que tenta e não tem pressa para fazer. O que mata esses dois times é entrar no jogo do outro. Fazer esse Clippers correr não é a melhor coisa do mundo. O Zubac não é um pivô absolutamente rápido, né? Que corre quadra, que espaça, que arremessa de 3 e por aí vai. E o time do Denver Nuggets, quando precisa desacelerar, é tenebroso. Ontem o Jamal Murray não conseguia vencer nenhum duelo, ele não conseguia dar um drible para criar um espaçamento, seja para passe, seja para arremesso, e errava muita coisa, terminou até fazendo bolas importantes e com 23 pontos, mas, de novo, não é um time que vai bem num pace mais devagar. Então, assim, o time que conseguir impor melhor esse ritmo de jogo, eu imagino que seja o time que sai mais vitorioso. Ontem, o ritmo foi imposto pelo Kawhi. O Kawhi estava fazendo o que ele queria e, assim, pouco importava quem estivesse na frente, né? Mas existem outros fatores muito importantes nessa série que são cruciais, porque é a série mais completa, eu diria, com jogadores mais completos. Podem ser jogadores que não estão no auge, mas que tem muito para oferecer, pelo menos no papel. O Chris Dunn, como defensor, é insano. O trabalho que ele tem feito de defesa no Jamal Murray, nos armadores, até no Christian Braun, é incrível. O Christian Braun ontem, 28% nos arremessos, 0 da bola de 3, muito por conta desse trabalho do Dunn, que como eu falei lá na série do Oklahoma, ele consegue descer para uma dobra e voltar para a posição para defender o seu jogador a tempo, né, de contestar o arremesso, de roubar a bola, o que quer que seja. Jogador excelente. Aí você tem um Ben Simmons, que tá esquecido, tá jogando pouco, mas assim, entra em quadra, tem capacidade, tem visão de jogo, tem muitas vezes a calma para fazer o passe, para arremessar não diria, mas assim, é um jogador que pelo menos você espera que faça boas decisões e assim, se você pode colocar um Ben Simmons para jogar 5 minutinhos só para descansar seu Kawhi Leonard, seu James Harden, é um reserva de luxo, de fato. E é óbvio, James Harden, né? Assim, legal, o Kawhi fez 39 pontos. Mas se não tivesse feito, ainda existe um James Harden nesse time. Jogando demais, lembrando a gente também dos grandes duelos contra o Russell Westbrook, né? No passado, aí, 10 anos atrás, sei lá quanto tempo, 8 anos atrás. Mas é um time muito completo. Ainda tem Batum, tem Derrick Jones Jr., mas complementa esse quinteto muito importante com o Zubac e com o Norman Powell, né? Norman Powell foi muito cotado para ser sexto homem do ano, contribuiu com 13 pontos. E o Zubac, aquilo que eu te falei, Trica, tá concorrendo para MIP, é a chave também para esse time vencer e para esse time conseguir dar um passo à frente. Agora, o Denver, indo pro outro lado, teve um problema no primeiro jogo no Michael Porter Jr., né? Ele fez uma bola de 3 no primeiro minuto e nunca mais. E aí o David Adelman simplesmente sacou o cara, colocou o Russell Westbrook no lugar e deu certo. Eu acho que isso é legal também. Falou, consigo ajustar isso na hora, apesar de ser Michael Porter Jr. não vai ficar na quadra. O Russell Westbrook tá conseguindo fazer o que é preciso e venceram com o mérito do treinador de ter bancado o Russ dentro do jogo nesse final. Esse último jogo, ele contou, obviamente, com uma noite muito inspirada do Kawhi Leonard. Mas é uma série absolutamente aberta. É uma série que vai ser decidida em detalhes. A gente tá falando de primeiro jogo que foi para prorrogação, de um segundo jogo que também quase foi para prorrogação, e com o Jokic, óbvio, jogando bem. Ontem fez triple-double, 26, 11 e 10, mas ele não é o assunto principal. Quando a gente fala dessa série, a gente falou de Russell Westbrook, a gente falou do Chris Dunn defendendo muito bem, do Kawhi. Ele não tá precisando se exaurir completamente para deixar esse time competindo,
pelo menos. Eu acho isso um ponto muito positivo pro Denver Nuggets, porque tendo um bom ajuste, um bom trabalho de um técnico novo que a gente não sabe como vai se sair, poupa o Jokic de certa forma para seguir vivo durante 7 partidas. Mas assim, eu cravo essa série como 7 jogos e por mim teria Eu 15. também vou. Que Eu é também vou uma de 7. baita apresentação das duas equipes. Também vou de 7 jogos Poderia nessa ser uma série. final de conferência, inclusive, né, Drica? Tem Poderia. nível pra isso. Ou se tem. Breaking news, tá, Agatha Máximo? Não precisarei colocar fogo na careca de Adam Silver. Peyton Pritchard, assim como todos imaginavam, eleito 6º homem da temporada por uma diferença considerável aí no total de pontos em relação ao Malik Beasley, que ficou em segundo. Ele Drica, recebeu... Oi, diga lá. ouso dizer, com toda a memória que me resta, que você acertou o seu palpite lá do começo do ano. Acertei. Mas olha, se não fosse ele, meu Deus do céu, não sei o que eu seria capaz de fazer. No total foram 454 pontos para ele e 279 para o Malik Beasley. De votos de primeiro colocado, ele teve 82 contra 13. Então, tá aí, Peyton Pritchard, eleito 6º homem da temporada. Ele que terminou aí a temporada regular, né, com uma média de mais de 14 pontos, mais de quase 4 rebotes e mais de 3 assistências, e liderou a NBA entre os reservas, né, entre os 6º homens. Liderou a NBA em pontos, foram quase 1.080, 1.079, 246 bolas de 3, inclusive bateu aí alguns recordes na franquia Boston Celtics. E em número de jogos de pelo menos 20 pontos saindo do banco, foram 23 jogos de pelo menos 20 pontos para ele saindo do banco. Então, merecidíssimo Peyton Pritchard, 6º homem. Poderia, né, Agatha, ser titular em várias das franquias da NBA. E é um belíssimo 6º homem. Estou muito feliz aí com o meu cara de rato. Mas vamos para a próxima série, né? Temos mais 2 para falar. Mais um assunto que vai te agradar bastante, né? Muito! Vamos falar de Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers. Minnesota venceu Los Angeles por 117-95. Estava atrás, tivemos aí uma virada, né, nessa partida. O Lakers começa vencendo até o começo do segundo quarto. Venceu o primeiro quarto por 28-21. Aí no segundo já começou aí o massacre do Timberwolves, 38-20 no segundo. No terceiro terceiro quarto, parcial de 35-30. E no quarto, 23-17. No final, 117-95. Chegou a liderar aí, maior liderança foi de 27 pontos. A maior run de 14 pontos, e só tivemos uma mudança na liderança, porque depois que o Minnesota pegou essa liderança no comecinho do segundo quarto, não largou mais. Agatha, em pontos de contra-ataque, um verdadeiro massacre, 25-6. De segunda chance, um pouquinho mais equilibrado, 23-20. E dentro do garrafão, 44-32 para o Minnesota Timberwolves. A gente teve uma belíssima apresentação de Anthony Edwards, que inclusive chegou a flertar ali com o triplo-duplo, né? Ficou com 22 pontos, 8 rebotes e 9 assistências para ele, mas a gente teve 25 pontos do McDaniels, 23 pontos do Naz Reid vindo do banco. Aliás, o banco de reservas do Minnesota deu um sarrafo no banco do Lakers, né? A gente teve, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, 39, 41, 43 pontos do banco do Minnesota. Sabe quantos pontos do banco do Los Angeles Lakers? 5, 10, 13. 13 contra 41 pontos do banco do Minnesota Timberwolves. Agatha, alguns pontos, né, que a gente pode falar aí com relação a esse confronto. A gente também já vinha falando, apesar da chegada do Doncic, né, que, enfim, a gente já rasga cedo aqui há bastante tempo, principalmente você, mas continua sendo um time que não tem muita profundidade. Você tem um Rui Hashimura, que é um cara que contribui bastante. Você tem, obviamente, um Austin Reeves, que inclusive nesse jogo teve 16 pontos, mas falta profundidade, falta principalmente fisicalidade para uma série contra um Minnesota Timberwolves que é muito físico, desde Anthony Edwards até o Naz Reid.
É um jogo muito físico e isso ficou muito exposto nesse primeiro jogo, né, Agatha? Assim, foi uma aula do Minnesota que deixou o Lakers jogar no primeiro quarto, ter alguma esperança e depois colocou toda a sua potência física, foi muito cirúrgico nos seus arremessos, defensivamente conseguiu limitar e bastante aí o LeBron James e o Luka Doncic, apesar de o Doncic terminar com 37 pontos, mas é aquilo que a gente falou no episódio que a gente gravou mais cedo sobre como o Celtics entendeu também que limitando Franz Wagner e Paulo Banchero, o resto não ia ter grande impacto. A mesma coisa aqui, né? Você consegue não limitar, mas minimizar um pouco o impacto, incomodar Luka Doncic e LeBron James, você já tem meio caminho andado. E aí a gente teve essa primeira vitória, jogo 2 também acontece hoje, depois a gente passa aí a agenda. Tem muita coisa para corrigir o J.J. Redick, né? É muito mais do que pequenos ajustes que a gente faz de uma série para outra nos playoffs. Aqui o buraco é mais embaixo, né, Agatha? Bem, esse buraco é profundo, viu, Drica? E foi também mais um cartão de visitas pro J.J. Redick, né? Que fez uma boa temporada de estreia como técnico, mas que entra num playoff com o recado de que agora o jogo é bem diferente. O Lakers até começou bem, mas a partir do segundo quarto teve uma corrida de 14-2 e depois eles nunca mais conseguiram voltar. O terceiro quarto é bem, bem triste. O Minnesota faz uma sequência de 11 pontos consecutivos. Força mais um timeout do Lakers. E aí os caras começam a meter muita bola de 3. Minnesota terminou a partida com 57% de aproveitamento. E uma noite excelente do Jaden McDaniels e do Naz Reid. Sou muito fã do Naz Reid, inclusive peguei ele no meu fantasy aí, que vai começar mês que vem. E muita bola de 3, muita bola. McDaniels terminou com 25 pontos, 11 de 13 nos arremessos, né? E 3 de 3 da bola de 3. Noite muito inspirada do perímetro. E o Naz Reid terminou com 23 pontos, 6 bolas de 3. Onde ele pegava aquela bola de 3, ele arremessava e acertava. E aí você soma isso a uma boa atuação do Anthony Edwards, que apesar de não ter chutado muito bem para 2, chutou bem para 3, 44%. Do líder da temporada em bolas de 3. E aí rolou um pouco do que você falou mesmo. Uma opção de, deixa o Luka jogar. É um jogador que a gente não consegue parar, a gente contém da forma que der. E anula o resto dos jogadores. É um time que não tem pivô, Drica, contra um Rudy Gobert. Que queira ou não, ainda assim, é um baita jogador, especialmente no quesito de defesa de garrafão. E aí você põe um Jackson Hayes para jogar contra um cara 3 vezes Defensive Player of the Year, não vai dar certo. Esse time não tem pivô. E esse time precisa descobrir uma forma de fragilizar mais, especialmente o Rudy Gobert, quando tiverem jogadores menores em quadra, né? Fazer ele sair, colocar ele nas trocas e intensificar essa fragilidade de garrafão. Mas a fragilidade a gente viu pro outro lado, né? Física do Lakers, como você mencionou, dominaram na transição, foram dominados na transição 25-6, ponto de garrafão 44-32, e cada cesta, cada rebote que o Wolves pegava ali na defesa virava uma transição que o Lakers não tinha perna para correr, simplesmente. O Lakers precisa fazer muito mais do que fez no jogo passado. E se serve de consolo, eu acho que é fazer tudo diferente, né? É fácil. Só, Mude né? absolutamente o que aconteceu. Espelhe o que você fez e faz diferente. Exato. Foram rotações lentas, toda a ajuda de marcação era tardia, os caras erravam na dobra, não conseguiam voltar. Ofensivamente, a equipe precisa se movimentar. É uma equipe que, no desespero, começa a fazer só ISO. Beleza, ISO do Luka, beleza, ISO do LeBron. Só que assim, você vai ficar fazendo isso o jogo inteiro para todos os seus jogadores, não vai dar certo. E, enfim, utilizar mais pick and roll, é difícil de fazer pick and roll sem um pivô imponente no garrafão, os role players precisam aparecer, e o J.J. Redick vai ter que mostrar o porquê virou o técnico do Lakers, né? Do outro lado, Timberwolves senta numa vantagem inicial,
podendo abrir 2-0 em Los Angeles, e assim, não seria loucura dizer que isso pode acontecer. Eles estão organizados, eles estão focados, Julius Randle tem jogado bem, e o Anthony Edwards está liderando o seu time, como disse que faria. Se mantiver qualquer coisa parecida, com exceção da pontuação do Doncic, com a primeira experiência, vai ser varrida, Drica. Ai, não me dá essa esperança. Não me dá essa esperança pra eu dar uma risada. Eu não quero me iludir dessa maneira, mas não me surpreenderia, tá? Assim, falando racionalmente, sem a rivalidade agora. Pelo que a gente viu do primeiro jogo, né? Se o Wolves manter esse ritmo físico e não mudar muita coisa, inclusive a entrega física do time do Lakers, pode sim. Eu não me surpreenderia e também não acharia ruim, não. Vamos ver o que vai acontecer nesse segundo jogo. Já a gente passa o horário também. Amanhã a gente vai voltar para falar dessa segunda série e saber se a esperança da varrida para o Wolves ainda continua viva ou se o Lakers vai conseguir aí empatar essa série. E aí, Agatha, para fechar o Oeste, o presentinho de grego que Houston Rockets recebeu, que foi enfrentar Golden State Warriors, né? Você se lasca a temporada regular inteira, fica com a segunda melhor campanha do Oeste e de brinde recebe o quê? Stephen Curry, Jimmy Butler e companhia. Resultado, 1-0 para Golden State Warriors, 95-85 no primeiro jogo. Um jogo em que o Warriors também dominou os pontos de contra-ataque, né? Foram 16-4 para o Warriors. Nos de segunda chance, como já se esperava, né? O Houston Rockets, que tem aí um garrafão maior, consegue dominar 22-12. E dentro do garrafão, 54-34 para o time de Houston. No entanto, a gente tem um cara chamado Stephen Curry, né? 31 pontos para ele. O Golden State Warriors terminou com 37,5% de aproveitamento da linha dos 3 pontos contra 20,7% para o Rockets. Para o Curry foram 31 pontos e 5 bolas de 3 em 9 tentadas. Além dele, dentre os titulares aí, né, os starters, a gente teve 25 pontos para o Jimmy Butler e 14 para o Podziemski. Foram os que pontuaram de 10 para mais em todo o time de Golden State, diga-se de passagem, né? Pelo lado de Houston, a gente teve 26 pontos para o Şengün, 11 para o Brooks, 10 para o Fred VanVleet e 11 pontos para 11 pontos para o Jabari Smith vindo do banco. Agatha Máximo, a gente teve aí um equilíbrio em assistências, né? 20-19, o Houston Rockets dominando os rebotes como a gente já era de se esperar, né? Dentro do garrafão. Mas a gente tem um Stephen Curry e um Jimmy Butler, né? Que são dois caras que amam playoffs. E a gente já falou aqui, conseguiram se encaixar muito bem. Os dois fizeram o que quiseram durante o jogo. A hora que queriam ter um pace maior, aceleravam. A hora que precisava cadenciar, dava, né, uma segurada no jogo. Então, assim, lidar com esses dois é muito complicado. Abre 1-0, mas Houston Rockets tem coisas que podem ser muito efetivas para deixar essa série mais equilibrada. É um garrafão muito forte, né? Os rebotes ofensivos fizeram a diferença nesse primeiro jogo, deixaram o time no jogo e podem deixar o time na série. Os rebotes como um todo, né? Pontos de segunda chance. Mas aquilo que a gente falava lá no começo ainda, né? Da temporada regular, quando esses times começaram a avançar. O quanto a experiência vai ser determinante numa série de playoffs. E o Rockets pegou um time muito cascudo em playoffs. A gente tá falando de um Stephen Curry, a gente tá falando de um Jimmy Butler, a gente tá falando de um Draymond Green, de um Steve Kerr. O que, apesar de a gente saber que essa série tá aberta, que o Rockets tem armas e que pode deixar isso igual, o que você acha que pode ser uma chave diferente dessas que a gente cita aqui, né? Curry e Jimmy Butler para um lado, além deles, o que pode ser determinante para o Warriors? Falando de Rockets, o que mais o Rockets pode fazer contra esse Golden State Warriors para conseguir avançar nesses playoffs?
defensivamente, o Rockets foi muito bem. Limitaram o Warriors a 95 pontos, um Warriors que vinha bastante embalado e precisando pontuar nessas últimas semanas, né? O problema foi do outro lado da quadra, Drica, claramente. Houston terminou, como você falou, 39 nos arremessos de quadra, 20% nas bolas de 3 e 55% nos lances livres. O Thunder terminou com 50% nas bolas de 3, só para efeito de comparação. Além disso, foram 16 turnovers e era uma dificuldade absoluta para gerar boas oportunidades no próprio arremesso, de passe para os companheiros, além de ter entregado muitos pontos fáceis, né? Os erros, os 16 turnovers resultaram em 25 pontos do Warriors. A gente vai fazer, óbvio, a menção honrosa ao Alperen Sengun, o maior erro de Sam Presti, né, Trica? Que trocou essa pique. Querida, não dá pra ficar com todo mundo também. Dá licença? Não, a gente tinha essa pique, draftou e trocou, né? Trocamos o Sengun pelo Pokusevski. Maior erro de Sam Presti é esse, imagina, um Sengun nesse Oklahoma. Mas enfim, foi a estreia dele nos playoffs. 26 pontos, 9 rebotes, comandou o ataque em tudo que aconteceu de bom. Foi 11 acertos em 18 arremessos. Se você olha o resto da equipe, foi 23 em 69, né? Ele foi muito consistente no ataque, conseguiu contribuir na defesa e explorou bastante o Draymond Green, né? Já tinha rolado algumas rusgas, teve uma tretinha ou outra no fim de temporada, mas ele mostrou preparado, tranquilo e pronto para desempenhar o papel dele, que é muito importante. Agora sim, me preocupa demais um time que pega 20 rebotes a mais, praticamente, não consegue vencer, não consegue converter esses rebotes. Foram 52 rebotes totais e 22-6 nos rebotes ofensivos. Você pega 22 rebotes ofensivos, Drica, e não consegue vencer uma partida, é muito difícil de você encontrar uma solução para isso, porque você já está fazendo mais difícil. Te diz claramente que seus jogadores ou tão cagados, eu acho que tava todo mundo cagado ali. Ben Thompson tava estreando, o Sengun foi o único que segurou as pontas, Jalen Green, pelo amor de Deus, e o jogo ficou perto, assim, não desgarrou pro lado do Warriors, porque o Adams fez uma partida na reta final muito, muito, muito interessante, mas não conseguir converter me preocupa. Não é, por exemplo, a bola de 3 não caiu. Isso foi uma questão também, né? 20% da bola de 3. Isso é uma coisa que você olha e fala, caralho, a gente consegue melhorar amanhã, né? Mas assim, se te dão 22 rebotes ofensivos e você não consegue pontuar, te dá um desespero. E aí eu entro nesse ponto do Jalen Green e do VanVleet. Eles são os jogadores, o backcourt que comanda esse time, e uma noite desastrosa. 7 de 34 dos dois somados, 2 de 17 na bola de 3, e o final do VanVleet foi sofrível. Ele acertou uma bola de 3 lá uma hora, mas assim, depois ele tentou mais umas 5 bolas que dava vontade de matar ele ali na quadra mesmo. Absurdo. Se VanVleet e Jalen Green não conseguirem pontuar, ao menos de forma decente, porque assim, um jogo em que acabou com 10 pontos de diferença, te dá pelo menos uma sensação de que, numa boa noite dos dois, a coisa pode ser diferente. Mas também preocupa, porque, novamente, você pensa naquelas questões dos rebotes. Eu acho que assim, apesar dessa frustração, e eu acho que foi meio que um choque de realidade, é triste porque assim, é o que você mencionou. Porra, você faz uma run para segundo lugar, você faz uma temporada incrível, e aí, na sua vez, né, tem um Boston Celtics que pega um Magic meio remendado, e na sua vez tem um Stephen Curry e um Jimmy Butler recém-chegado, é triste. Mas tem muita coisa pra tirar daí e melhorar para esse playoff e pro futuro. O Houston ficou perto de virar o jogo em alguns momentos, e nesses períodos houveram muitos erros de execução, né? Muitos turnovers nessas partes. Eu acho que esse é um fator crucial. Um pouco mais de paciência nos momentos em que o jogo tiver bastante parelho. Amen Thompson, Jabari Smith, Tari Eason e o Sengun, né, os estreantes,
estavam um pouco nervosos. Gosto de acreditar que estarão melhores ainda, Schengen mantendo o nível para as próximas partidas. E eu acho que existe um mundo, tá? Mas de fato me preocupa. Aí só para finalizar, nos pontos positivos, é falar do Adams, né? Esse jogo, apesar Claro de que tu ia perder, falar dele, né? mais uma Thunder Legend fazendo a sua apresentação nos playoffs. A presença dele no garrafão foi o que manteve o Houston no jogo, como eu mencionei, né? Foram 12 rebotes em 19 minutos de jogo, 5 ofensivos, que praticamente igualou, né, o total de rebote ofensivo do Warriors, que foi 6. E isso gerou muitas segundas chances pro Rockets. Essas segundas chances, esses 52 rebotes ofensivos, eles geraram apenas 22 pontos. Você consegue melhorar isso aí, pra 40? Teriam vencido o jogo, sabe? Mas ajudou a manter o time competitivo apesar desses problemas. E ele estava exausto. Mas dá ao Udoka mais uma opção. Mostra que existe uma fragilidade nesse garrafão do Rockets. É difícil jogar ele com o Schengen, às vezes engessa o time, especialmente contra o Stephen Curry, que a gente sabe parece um maluco correndo na quadra. É muito complicado você ter 2 pivôs um pouco mais devagar. Então é perigoso colocá-los juntos. Mas em um momento em que você precisa de uma superioridade para buscar rebotes, aproveitar essas chances, pode fazer muito sentido. Do outro lado, é rezar também, né? Porque o Curry não tem o que fazer. As bolas que ele acertou nessa primeira partida aí é bola de playoff do Curry. E jogador como ele, você não para. O ideal é você tentar aniquilar o resto, né? E bom jogo do Gui Santos, tá? Entrou com uma intensidade legal. Botou até bola de 3, cara. Botou até bola de 3. Errou lá num passe, que foi numa leitura defensiva muito boa. Eu acho que foi do Tarisson, não lembro. Mas depois já recuperou a bola, fez bola de 3 e tá lá pra servir ao Stephen Curry. Tá fazendo isso de forma muito bonita. Por isso que o Steve Kerr disse que sentiu falta dele no jogo, acho que foi contra o Jazz, não lembro agora. Enfim, um daqueles jogos lá que o Warriors perdeu e poderia ter ido direto aos playoffs. Mas então é isso, o resumão aí do leste já está lá para você, caso você esteja ouvindo este último na nossa timeline. Este é do oeste, vou passar rapidamente aqui, ó, já tá rolando, tá, Agatha? Já tá rolando 36-24 para Indiana Pacers. Não quero te dizer nada, mas tá com um cheirinho aí de que vai passar uma vassoura, será? Será? E Damian Lillard está em quadra. Então, já isso marcaria o quê? A terceira queda seguida no primeiro round do Milwaukee depois do título. Será? Pode ou ser. Segunda. Não lembro, amiga. Nossa memória. Mas assim, crise. Não trouxeram o Damian Lillard pra bater de frente com o Celtics? Tá aí, tá capengando o negócio. Às 8h30, agora, tá começando Memphis Grizzlies e OKC. E às 11h nós temos Timberwolves e Lakers. Você vai estar ouvindo isso, talvez você esteja ouvindo, já quer se programar pra quarta-feira. A gente vai voltar cedinho na quarta, mas caso você esteja ouvindo, já anota aí 8 horas da noite Magic e Celtics, 8h30 Heat e Cavs e 10h30 este jogo Warriors e Rockets nesta quarta-feira, dia 23. É isso, né, Agatha? Colocamos em dia, tá, gente? A gente colocou em dia, agora é aquilo. De segunda a sexta, todos os dias de manhã cedo, a gente vem para falar do dia anterior e passar a agenda do dia para vocês. Ou seja, amanhã, ali por umas 7 horas mais ou menos, né, Agatha? Já vai estar na timeline, provavelmente, o que acontecer desse Bucks e Pacers, de Grizzlies e OKC e de Timberwolves e Lakers. Recado final ou só um beijo e tchau, Agatha? Thunder up. Vamos lá. Um beijo e até amanhã.